Salve, salve fãs do esporte! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estamos aqui para falar da categoria mais tradicional dos Estados Unidos. Estou falando dela, a NASCAR Cup Series. Ao contrário do que muitos pensam, não são apenas corridas. Não é só virar para a esquerda. É barulho, metal e instinto. É arte de domar 750 cavalos a mais de 200 milhas por hora. Roda a roda, sem espaço e sem margem para erros. A NASCAR não foi criada para ser elegante, ela nasceu com um único objetivo: ser crua, barulhenta e carregar o espírito americano a toda velocidade. Entre 1920 e 1933, os Estados Unidos viviam uma lei seca, onde o álcool era totalmente proibido. Com isso, o contrabando de álcool explodiu. Os carros eram modificados para serem mais rápidos, com o único objetivo: fugir da polícia a todo custo e rapidez. Com essas alterações, alguns motoristas começaram a competir entre si para ver quem era mais rápido, basicamente corridas ilegais. William Harriet France, ou Bill Francis Sr., era mecânico, piloto e promotor de corridas, e visionário. Em 1947 ele notou alguns problemas. Corridas existiam, pilotos existiam, e o público existia, mas não havia regras consistentes, pagamentos justos e nem organização. Bill France queria padronizar as regras, garantir pagamentos simbólicos aos pilotos e, acima de tudo, criar um campeonato sério, o que foi dito e feito. Em dezembro de 1947, no Streamline Hotel, localizado em Daytona Beach, na Flórida, foi realizada uma reunião, onde participaram pilotos, donos de equipes e promotores. E foi no dia 21 de fevereiro de 1948 que a National Association for Stock Car Auto Racing oficialmente nascia. No dia 15 de maio de 1949, aconteceu a primeira corrida da NASCAR. Ela foi realizada no oval de Charlotte. Foram 200 voltas ao total. E após a desclassificação de Glenn Dunaway, Jim Hopper se tornou o primeiro vencedor da NASCAR Strictly Stock, atualmente conhecida como Cup Series. O primeiro campeão foi Red Barron, um ex-piloto da Força Aérea. Atualmente no calendário temos 36 corridas, sendo 26 corridas da temporada regular e 10 corridas com o sistema Chase. Mais pra frente falaremos mais sobre. No calendário existem 5 tipos de pistas, sendo elas Super Speedways, ovais intermediários, ovais curtos, road courses e por fim, ovais regulares. A NASCAR também contém um sistema chamado Overtime. Ele impede que a corrida termine em bandeira amarela. Funciona quase como uma bandeira vermelha. Os carros vão para os boxes e voltam para a pista restando 2 voltas para o fim. Essa coisa do box pode definir o campeão, assim como vimos em 2025, que a equipe de Kyle Larson trocou apenas seus pneus direitos, enquanto Hamlin trocou os 4. Portanto, Larson saiu na frente e com a vantagem sobre Hamlin se tornou o grande campeão. O pole position ganha 1 ponto, enquanto na corrida o P1 recebe 55 pontos, mais 5 pontos do Chase. O P2 35 e o P3 34. A partir do P3 vai caindo 1 ponto por posição. Na NASCAR é um sistema chamado Stages. Ele divide a corrida em 3 partes, sendo o Stage 1 e o Stage 2, acabando em bandeira amarela, e o Stage 3 vai até o final da corrida. Nos stages, dependendo da posição em que o piloto termina, ele pontua uma certa quantia de pontos. A pontuação dos stages funciona da seguinte maneira: o P1 recebe 10 pontos, e mais 1 para o Chase, e o P2 recebe 9. Do P2 para baixo vão diminuindo 1 ponto cada posição. Vencer um stage também rende 1 ponto para os Chases. Lembrando, os pontos da corrida são os pontos ganhos do Stage 3. Um sistema conhecido como Chase. Ele funciona desse jeito: 16 pilotos, após as 26 corridas iniciais, se classificam, com base nos seus pontos da temporada regular. Ao começo, o Chase reajusta os pontos para uma base comum, sendo ela: o campeão da temporada regular começa com 2.100 pontos, o segundo com 2.075, o terceiro com 2.065 e assim por diante até 2.000. Esses 16 pilotos lutam pelo título em um bloco contínuo de 10 corridas.
Basicamente, quem tiver mais pontos corridos ao final da temporada se torna o campeão. Enfim, chegamos no último tópico, onde falaremos dos carros. Atualmente a NASCAR usa um chassi base chamado Next Gen. São carros que nos mistos e ovais curtos têm 750 cavalos, nos ovais intermediários 670 cavalos e em super speedways 510. São 3 montadoras no campeonato: Ford, Chevrolet e Toyota. As 3 usam carros basicamente iguais, com mudanças apenas nas bolhas e setups. Nos dias atuais, a NASCAR segue sendo a principal categoria de Stock Car mundial. Ela serviu e ainda serve de inspiração para outros Stock Car, fora dos Estados Unidos, como a Euronascar e NASCAR Brasil. A sagrada Daytona 500 nasceu da obsessão por velocidade nas areias de Daytona Beach. Mas antes de falarmos sobre a primeira corrida, precisamos explicar como tudo aconteceu. Assim como falamos anteriormente nesse vídeo, a NASCAR, em meados de 1920 a 1933, havia um alto contrabando de álcool, pois foi tomada a lei seca. Com isso, os motoristas aprimoraram seus carros para deixá-los mais rápidos, facilitando no comércio ilegal e também a fugir da polícia. Os contrabandistas usavam a área de Daytona Beach como ponto de encontro e pista de testes para seus carros. Com isso, alguns motoristas vieram a disputar corridas ilegais entre si para verem qual carro era o mais veloz. Um dia, um gênio conhecido como Bill Francer notou que as corridas eram totalmente desorganizadas e que os promotores fugiam com o dinheiro dos prêmios, e as regras mudavam a cada pista. Com isso, no dia 14 de dezembro de 1947, Franz convocou uma reunião com pilotos, mecânicos e promotores. Eles tiveram a conclusão e no dia 21 de fevereiro de 1948 nascia a NASCAR. Mas Francis sabia que, para o esporte ser levado a sério, ele precisava de um autódromo que não dependesse das marés do oceano. Em 1953, Franz decidiu que era hora de sair da areia. Ele queria uma pista onde todos os carros pudessem manter velocidade máxima o tempo todo. A construção da pista começou no dia 25 de novembro de 1957. Para conseguir as inclinações gigantescas de 31 graus nas curvas, eles precisaram de montanhas de terra. Internamente, bem do lado da reta oposta e perto do traçado misto da pista, existe um lago conhecido como Lake Leavenworth. Ele surgiu porque os trabalhadores tiveram que escavar um centro do terreno para tirar terra da formação das curvas. Com isso, aquele buraco se encheu de água, formando esse lago icônico. E enfim, chegamos à inauguração do Daytona International Speedway. Em 22 de fevereiro de 59, era a data marcada como a primeira edição das 500 milhas de Daytona. A prova contou com um número absurdo de 59 carros. Estiveram presentes mais de 40 mil pessoas no autódromo. A corrida contou com 200 voltas limpas, sem nenhum acidente. E a primeira edição já contou com um final espetacular. Lee Pitt e Johnny Belchamp cruzaram a linha de chegada lado a lado, mas foi declarado que a vitória pertenceu a Lee Pitt, após uma fotografia tirada de um fã que apontava que seu carro passou centímetros à frente de Belchamp. Para fecharmos o vídeo, agora falaremos dos maiores nomes dessa corrida lendária. Bobby Allison, Dale Jarrett, Jeff Gordon e Denny Hamlin venceram a prova 3 vezes cada. Cale Yarborough venceu 4 vezes. E agora, o maior nome da história de Daytona, Richard Petty. Ele soma incríveis e imbatíveis 7 vitórias. Agora, para termos uma conclusão geral de tudo que falamos, as 500 milhas de Daytona é o ápice da Stock Car americana e também mundial. Vencer essa corrida não te torna apenas um piloto bem-sucedido, ela crava seu nome para a eternidade como um grande campeão. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado de saber um pouco da história da NASCAR e também das 500 milhas de Daytona. Se você gostou, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos vemos por aí a toda velocidade nos Super Speedways.